Paz seja convosco, meu amado irmão. Seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Diz. E estamos aqui mais uma vez para continuar aquela série das igrejas do Apocalipse. Aquele livro que parece que tem muitos mistérios, mas na verdade são simbologias, coisas proféticas que Deus revelou a Jesus Cristo revelou ao anjo e o anjo revelou a João, para saber as coisas futuras, do que há de acontecer e o que haveria de acontecer, mas no futuro ainda. E aí, nós estamos agora na sexta era, a Igreja de Deus em Filadélfia. Mas como vocês sempre acompanharam nessa série, eu não estou só, mas estou aqui com o nosso amado irmão Carlos, que sempre tem me ajudado nessa caminhada das igrejas. Então, como sempre, eu vou fazer uma leitura aqui do primeiro verso, e aí eu dou a oportunidade para o irmão Carlos, para ele fazer as devidas considerações. Para nós nos situarmos, irmãos, a sexta era da igreja é em Apocalipse, capítulo 3, dos versos 7 ao verso 13, né? E agora vamos lá ler o primeiro verso. Acompanhe aí com bastante atenção. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Então, amados irmãos, só para nos situarmos, eu estou aqui usando a Bíblia de Jerusalém, e o nosso amado irmão Carlos está usando a Bíblia atualizada, Almeida atualizada. E agora, irmão Carlos, faça as devidas considerações de Filadélfia e também do verso que a gente acabou de ler. Fique à vontade. Amém. Paz seja convosco, irmãos. Mais uma vez, falando aqui sobre as eras da igreja, né? E estamos aqui na penúltima. Espero que os irmãos estejam gostando dessa série. E logo mais faremos a última, né? Que é a Laodiceia. E contextualizando aqui, irmãos, sobre a igreja de Filadélfia, né? E nós vemos que é uma era da igreja que ela passou a ser perseguida, né? Ela passou um tempo no deserto. E com isso, irmãos, ela traz muitos detalhes muito importantes, que o nome Filadélfia, ela significa amor fraternal. E naquele tempo era um amor mútuo que os irmãos tinham entre si, né? Porque eles viviam isolados e realmente eles cresceram com um amor, né, naquela época. E sobre o verso que o irmão leu, ao anjo da igreja, né? Nós entendemos, irmãos, que falando sobre a chave de Davi, né, irmãos? Nós entendemos muito bem que chave significa autoridade. Amém. E Jesus, acima de tudo, tem autoridade sobre a sua igreja. E nós entendemos que, por meio dele, todas as coisas acontecem, né, por meio da sua permissão. E por meio disso, de todo o que a gente vai estudar agora, vamos contextualizar ao longo dos versículos posteriores, né, irmão? Amém. Irmãos, Jesus Cristo, em todas as cartas, ele tem maneiras diferentes de se apresentar. E desta aqui, ele se apresenta como, assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quando nós vamos, irmãos, lá em Mateus, na verdade é Lucas, perdão, irmãos. Lucas, capítulo 1, dos versos 33 a 35, olha o que está escrito, ó. Vamos lá no verso 35, que diz assim, ó. O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Davi. Então, nós vemos aqui duas coisas. Jesus, ele tem a chave de Davi,
porque aquele que é segundo a linhagem de Davi herda a autoridade deste, né? E Jesus já era prometido que ele herdaria a autoridade que está de Davi, ou seja, que Jesus será o rei no futuro, no milênio, né? E também que ele tem autoridade sobre a igreja, o fundador da igreja, o santo, né? E o verdadeiro. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro, porque muitos falsos cristos têm aparecido por aí. Mas o verdadeiro Cristo, ou seja, ungido, Messias, é Jesus e Yeshua, aquele que veio de Israel. Ele mesmo disse, né, irmão Carlos, lá em Mateus 24, falsos cristos aparecerão, mas quando disserem que está ali ou ali, não acrediteis, porque tem sinais que mostram o verdadeiro Cristo, né? E aí, amados irmãos, voltando lá para a nossa carta, a Bíblia de Jerusalém aqui, ela é muito compacta, às vezes as folhas são muito coladas umas nas outras, né? Ó, diz assim, aquele que aqui abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre, né? Então, nós vemos aqui que por Jesus Cristo ter autoridade, ele está abrindo a porta, ou seja, quando nós vemos o sentido de abrir a porta, significa que algo foi facilitado e é uma grande oportunidade. Voltando aqui, contextualizando, para dar oportunidade para o irmão Carlos, a igreja anterior que a gente estudou, irmãos, foi a igreja de Sardes, onde nós vemos que existia uma supremacia da igreja apostólica romana que perseguiu a igreja de Deus. Por isso ela foi para o deserto. Qual foi este tempo, irmão Carlos, da supremacia? Amém, irmão. O tempo da supremacia, nós entendemos que o período negro, né, era negra, ela durou ali de século V. Isso, amém. Aproximadamente, até o século XVIII, da qual extinguiu ali com... Nós entendemos que esse período, ele extinguiu com a morte ali pelo Papa, né, através do Napoleão Bonaparte, né? Que foi lá e prendeu o Papa Pio, né? Prendeu e em seguida o matou, né? Com isso, assim, destituindo o seu poderio, né? Porque ele era supremacia. Porque ele era um rei, praticamente, né? Irmão Carlos, e Filadélfia? Qual é o período? O período, irmão, da qual a igreja, né, passou, foi 1798 a 1844. E nós entendemos que esse aproximadamente é o período, né? Não é o certo, né? Porque existem alguns estudos que dão datações diferentes, né? Amém. Não é o exato, né, irmãos? Mas vemos aí que existe alguma parte dos pesquisadores da Bíblia uma datação, né? Amados irmãos, a gente falou do período, mas não falamos um detalhe. Quem é o pastor, né? Supostamente o anjo dessa igreja. O anjo dessa igreja é William Ellery Channing, né? Que foi quando a igreja ela chegou na América Latina. Ela já estava ali chegando na América. E esse forte pregador, né? Supostamente por ele ter sido uma grande voz naquele tempo, pode representar como o pastor dessa era, né? William Ellery Channing. Agora, irmãos, vamos ler o verso 8, mas ainda ficou uma dúvida aqui, irmão Carlos. Falamos o período, falamos o pastor, falamos o modo que Jesus se apresenta, mas aí, o que é essa porta que Jesus disse que ia abrir? O que significa essa porta? Amém, irmão. Essa porta, irmão, nós entendemos que foi o fim do período, né? Da qual a supremacia papal ela perdeu a sua autoridade, né? E nós vemos, irmãos, que esse período que a igreja passou, e foi um período que não existia os irmãos como a gente vê hoje, né? Anunciando o evangelho, pois eles viviam em grutas, viviam em Alpes, em lugares distintos. E essa porta aberta, irmãos, é quando esse período acabou,
Amém. Entendemos isso. A supremacia, E né? a supremacia papal acabou, e com isso dando liberdade aos irmãos a pregarem as povos e nações novamente, como nós vemos aqui, que o irmão pode ler, que Amém. Apocalipse capítulo 10, no versículo 11. Se os Amém. irmãos quiserem acompanhar também. Que diz assim: Disseram-me então, é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Ah, irmãos, olha que interessante. A supremacia papal, que era aí que a nossa editora coloca, foi de 538. Imagine, como é que vocês sabem dessa data? A partir do momento que a história nos conta que foi outorgada a autoridade supremacia sobre todas as igrejas a partir do Papa. Então, quando ele tem autoridade e ninguém barra essa autoridade, aí começa a contagem. 538 e até 1798, que foi o fim, como o nosso irmão explicou. Napoleão Bonaparte foi lá e prendeu o Papa Pio, né? E aí a supremacia dele acabou. Papa Pio aí, que é um nome até meio engraçado, né? E aí, irmãos, como o nosso irmão explicou, a porta aberta foi quando o povo se libertou da supremacia e veio a cumprir esse verso aqui. Porque a igreja estava calada, mas convém que ela voltasse a pregar novamente, a dizer sobre o reino de Deus que estava próximo. E sobre essa porta, irmãos, aberta, né? Não era estranho esse termo, porta aberta, que o irmão quiser acompanhar também na sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 16 e o verso 9. Amém. 1 Coríntios No capítulo 16, no versículo 9. O apóstolo Paulo, ele fala em algumas de suas cartas sobre que os irmãos, eles orem para que abra a porta, né? E, enfim, esse é um texto que fala sobre essa porta aberta. Então era um conceito bíblico já usado, né? Que diz assim: não era estranho. Pois aqui se abriu uma porta larga, cheia de perspectivas para mim, e os adversários são numerosos. Então ele fala aí de uma porta aberta, né? Vamos continuar a leitura? Muito bem, irmãos. Olha os exemplos que a gente está pegando e os termos bíblicos aqui usados, a qual não era estranho para aqueles que escreviam a palavra de Deus naquele tempo. Agora vamos continuar aqui, verso 8. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tu tem pouca força, mas guardaste minha palavra, né? E não renegaste meu nome. Aqui, ou seja, ela se guardou. A igreja estava no deserto e se guardou. E ela saiu fraca. E a porta foi aberta, né? Como foi bem explicado. Olha o verso 9, ó. Forçarei-os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheça que te amo. Irmãos, aqui é interessante nós falarmos um pouco sobre as traduções das Bíblias, porque infelizmente nós temos que tomar cuidado com aquelas traduções que tendem a se relacionar com uma doutrina já pré-concebida, como a doutrina de dizer que Jesus é Deus, e que todas as palavras no grego koiné, proskineo, às vezes é traduzido como adorar, né? E nesse verso aqui, diz que mandaria os judeus se prostrarem. E em outras versões fala adorar. Então nós temos que tomar cuidado. A palavra proskineo, que é a original do grego koiné, ela significa homenagear, prostrar, prestar homenagem e por aí vai. Não necessariamente ela significa adorar, né? Irmão Carlos, quem são esses aqui da sinagoga de Satanás? Existem alguns estudiosos que dizem que naquele tempo existia um templo. E esse templo era em homenagem a um deus Janus, a outros deuses, né, da qual é estranho ao que a Bíblia fala, né? Mas
essa sinagoga de Satanás possivelmente seja o culto a outros deuses, né? Ou então uma sinagoga que era mestiça, que existia culto a Deus e culto a outros povos, a outros deuses, né? Aí ninguém sabe ao certo o que é isso, mas nós sabemos que o texto fala que eles mentiam, ou seja, que eles poderiam possivelmente falar uma meia-verdade, ou então usar uma pouca verdade para enganar as pessoas com... Tipo assim, eles usavam a verdade para chamar as pessoas, para trazer membros, mas com isso ensinava a mentira. Aí nós podemos entender dessa maneira, né? E nós vemos também que a nacionalidade deles aqui, irmão Carlos, são judeus. Eles se dizem judeus, mas não são, né? Ou seja, supostamente poderiam ter costumes e poderiam, através das tradições, se dizerem que eram judeus para trazer as pessoas na mentira, né? Eles eram judeus, com certeza, no exterior, né? Mas no seu caráter e até mesmo nas suas atitudes, era de gentil. Nós temos que ser judeus no interior, né? Ter os corações circuncisos. Coração circunciso, o verdadeiro Israel espiritual. Amém. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que essa aqui, irmãos, são as falsas doutrinas também, supostamente que vem das tradições judaicas, né? Irmãos, por incrível que pareça, existe coisas muito supostamente ali ligado à obra de feitiçaria dentro do judaísmo. Existe o misticismo, né? Existe práticas místicas. Por isso que diz sinagoga de Satanás, existe, ó, além da Torá, que eles dizem no livro, né? Existe a Mishnah, a Guemará, a Kabbalah, Talmud babilônico e a Kabbalah tem ritos ali que podem ser até conhecidos como feitiçaria. Então, supostamente se dizem judeus, mas não são, porque para Deus nunca vão ser, espiritualmente falando, né, irmãos? Vamos continuar aqui. Agora, irmãos, verso 10. Visto que guardares de minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venham logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, aqui, o irmão Carlos, ele vai fazer os comentários aí. Irmão Carlos, tem dois tipos de vertentes para a gente entender aqui essa aprovação aqui, né? Nós vemos que Filadélfia guardou a palavra, ou seja, a igreja de Deus daquela era, e que por terem guardado a palavra, eles seriam guardados do dia da aprovação. Pode ser simbólico, ou pode ter sido também literal naquele tempo ali. E agora, irmão Carlos, a oportunidade toda sua. Nós sabemos, irmãos, que esse versículo propriamente dito é muito usado pelos dispensacionalistas, quando eles dizem que a igreja não passará pela grande tribulação, porque Deus o arrebatará secretamente. Aliás, Jesus irá fazer o arrebatamento secreto, né? Com isso, segundo os mesmos, né, dizem que esse texto serve como base, mas nós sabemos que é um texto fora de contexto, irmão. Não tem nada a ver falando sobre a grande tribulação. A igreja não será arrebatada, porque historicamente falando e seguindo a linha exegese da Bíblia, ela não dá nenhuma base para dizer que a igreja não passará pela grande tribulação, porque a grande tribulação, iremos até mesmo fazer um vídeo sobre isso, que já ocorreu, né? Isso. E tem a palavra tribulação, ou seja, as pessoas atribuladas, nós também podemos convenhar que o Armagedon também será. Mas o Mateus 24, você bem disse, Jesus fala ali de uma tribulação, fujam para os montes, realmente já aconteceu. Muito bem, irmão Carlos. Irmãos,
Então nós vemos aqui que supostamente a igreja de Filadélfia ela passaria por uma provação, ou seja, dentro dessa era, né, de 1798 a 1844, ou Jesus estava falando simbolicamente uma palavra para todas as igrejas de todas as eras ou a última era, aqueles que estão vivos lendo isso aqui. Porque quando ele fala da tribulação que o mundo inteiro passará, ele está falando do Armagedon, que é a tribulação que o mundo inteiro vai passar quando tocar a sétima e última trombeta, né? E nós seremos livrados desse juízo, porque estaremos com o Senhor nos ares, juntamente pousaremos no Monte das Oliveiras. Então ele quer dizer isso. Tem duas interpretações. Ou foi nesse período que eles foram libertos de alguma coisa que aconteceu dentro desse período histórico, ou é uma palavra simbólica. Por que, irmão Giliard, simbólica? Vamos lá. Verso 11. Venham logo, segura com firmeza o que tens para que ninguém tome teu coroa. Jesus não voltou naquele tempo. Então pode ser simbólico. Jesus falou para eles, né, naquela era, mas só que ele diz isso em todas as cartas, né? É mesmo, irmão. Irmãos, então, resumindo, Jesus Cristo em todas as cartas, ele faz as mesmas promessas, mas isso não significa que ele veio naquele instante. Significa que os irmãos seriam guardados para o dia da vinda do Senhor. Porque quando nós morremos aqui, irmãos, Jesus já veio para nós. Porque o juízo já foi constituído sobre mim. Na morte, eu não vou ser julgado pelo que eu faço na morte, porque na morte não tem atividade nenhuma. E assim, quando nós morremos em Cristo, morrer é lucro, significando que quando Jesus vier, receberemos o galardão que todos eles é o mesmo, só que Jesus usa de outras palavras para falar do galardão. Então, continuando aqui, amados irmãos, vemos que por o verso anterior ser simbólico, o verso também seguinte é, porque naquele tempo Jesus não veio em forma presencial, mas veio logo por questão de guardá-los para o dia da sua vinda, como eles morreram em Cristo, né? Agora, irmãos, nós vamos para os últimos versos, que diz assim: quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, de junto do meu Deus. E o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, irmãos, vamos lá. Eu vou aqui fazer uma base teológica e você fala da arqueológica. Irmãos, uma das defesas que nós temos para dizer que Jesus não é Deus é mostrar que ele mesmo afirma que não é. E uma dessas bases é quando nós chegamos aqui. No final da igreja de Filadélfia, Jesus Cristo vai prometer alguma coisa ao vencedor e começa a dizer: coluna do meu Deus, cidade do meu Deus, nome do meu Deus. Ou seja, Jesus Cristo tinha um Deus, mostrando que ele era servo, que ele era um enviado e que ele não era o próprio Deus, mas ele tinha o seu Deus, que também é o nosso Deus. E agora, qual é a base arqueológica, né? Que coluna, que templo, irmão Carlos? O que isso quer dizer? Antigamente, irmãos, até mesmo hoje, tem alguns sítios arqueológicos que existem nomes de pessoas. Interessante. Tanto gravado na parte do chão, como na coluna. Porque era o costume da época, um exemplo. Se hoje a gente tivesse o mesmo costume, a gente, vamos supor, alugasse ou então comprasse um terreno e edificasse lá uma igreja. Aí uma família ou então uma pessoa, ela tinha o privilégio de ser escrito seu nome. Vamos supor no dia de hoje, né? Antigamente era do mesmo jeito, irmãos. Qualquer pessoa que ajudasse uma sinagoga ou um templo, sendo pagão ou não, isso aí não é de acordo com aquele costume. Se ele ajudasse financeiramente ou até mesmo braçal, ele tinha o direito, ele tinha um privilégio
de ser escrito o seu nome lá no templo Amém. ou o nome da sua família. É por isso que Deus diz, né, aos seus servos, né, que ajudam na obra de Deus, ele tem esse privilégio de ser escrito o seu nome no templo, né? Então isso é simbólico, né, irmãos? Graças a Deus por isso. E quando ele diz assim, ó, e o meu novo nome, irmãos, nome na Bíblia não necessariamente é que vai ser trocado, mas o nome ele representa a pessoa. Então Jesus ele tem tríplice ministério. Primeiro ele veio como servo, ele nasceu para servir. Hoje ele é um advogado, ele está no céu. E no futuro ele virá como rei, significando o seu novo nome, ou seja, a transfiguração, que ele vem como rei e sendo rei, reinará. Por isso que ele tem a chave de Davi. Bom, Carlos, faça as suas considerações finais. Amém, irmão. Que os irmãos tenham gostado, né, dessa série. Vamos fazer um próximo vídeo, né, que é o último. Amém. Mas, enfim, irmãos, o que a gente viu sobre a igreja de Filadélfia serve para a nossa edificação, né? Pois ele nos dá grandes exemplos da qual o povo de Deus passou naquela era, né? E eu quero deixar para os irmãos, se os irmãos tiverem dúvida dos nossos conteúdos, né? Que os irmãos comentem, que os irmãos compartilhem com seus amigos, com seus familiares, para que a palavra de Deus seja divulgada com mais precisão, né? Amém. Então eu fico com as mesmas palavras do irmão Carlos. Curta, compartilhe, comente e até o próximo vídeo. Paz seja convosco.